Dois, um. Buenas, gurizada medonha, começando então episódio piloto do Gumpcast. Para quem não me conhece, eu sou o Maurício, barbeiro e proprietário da Reduto Gump, uma barbearia que já está há 7 anos no mercado aqui em Canoas, com 2 unidades, uma no bairro Marechal Rondon e uma no bairro Igara. A gente está muito feliz com esse projeto. Primeiro eu quero falar do nosso patrocinador, Cup da Júlia. Muito obrigado por vocês nos apoiarem no começo. Até vou dar aqui, ó, pra vocês depois, gurizada, se vocês quiserem, um docinho. O creme brulee deles é o melhor que eu já comi na minha vida, então não é porque a gente tá fazendo uma propaganda, mas os caras são foda mesmo, o Vini e o Júnior lá. Muito obrigado, vou deixar aqui. E hoje, meu primeiro convidado aqui do programa é o cara que tá com nós desde o começo lá da barbearia. Ele entrou no dia 18 de novembro de 2018, Netos. 2018. Fazem 7 anos que ele tá trabalhando com nós. 6,5, 6,5. Vai fazer 7 anos, né? Então eu queria apresentar para vocês o Atos, nosso amigo Atos Cabral, Olá, olá. gerente Tudo e bem? barbeiro da unidade da Igara. Obrigado pelo convite. Cara, eu quero dizer que não tinha outra pessoa para eu trazer aqui no começo, porque a Gump não pode ser contada a história da Gump sem contar a história do Atos, né? O Atos, ele começou com nós onde a gente ficou um bom tempo trabalhando, eu e ele sozinho lá na unidade da Igara. E a gente teve uma discussão, né, nesses quase 7 anos de empresa, cara. Uma discussão, o resto foi tudo desentendimento. Então, o intuito desse podcast também é a gente trazer para perto as nossas histórias para os nossos clientes, né? Eu estava fazendo um levantamento dos atendimentos só do Atos. O Atos, mês passado, ele atendeu a média de 300 clientes. Então, às vezes a gente pensa, né, que a nossa profissão é, tu é barbeiro, mas o quanto a gente representa na vida dessas pessoas, né? Então eu quero que tu te apresente aí pro pessoal, Atos. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra participar do projeto, do primeiro episódio, piloto do Gumpcast. Torço muito pelo sucesso desse podcast. Eu sou o Atos Cabral Moraes, tenho 37 anos. Sou barbeiro desde 2017 e estou na Gama desde 2018, como o Maurício falou. E a gente veio da mesma escola, né? Para quem não sabe, eu e o Atos a gente é formado pela COD. Eu sempre gosto de lembrar deles também, porque eles que nos deram o norte para nossa profissão, né? E foi muito importante, assim, para mim e para ele também. Com certeza. E, Atos, eu queria perguntar para ti, assim, como é que tu foi parar na barbearia, cara? Como é que tu teve esse estralo na tua vida, assim, vou ser barbeiro? Ah, eu a primeira vez que eu tive contato a ponto de me interessar em trabalhar foi quando eu fui convidado para ser modelo num curso da COD. Um Um amigo modelo me ali. convidou lá para ser modelo. E aí eu olhei aquilo ali e gostei, assim. Gostei da forma como os caras estavam sendo educados, assim. E aí na hora eu pensei assim, bah, eu me sinto confiante para fazer algo assim. E isso casou muito com o momento ali onde eu tava um pouco, talvez frustrado com a profissão que eu tava no momento, que eu trabalhei com logística na época e tal. E aí eu fiquei com essa ideia na cabeça, assim, e passou alguns meses, eu decidi abraçar essa ideia e desde então fiz o curso Que da bom, COD né? Que lá, bom. me profissionalizei no curso da COD, que ficava no La Salle, e aprendi muito naquela época e continuo aprendendo, né? Mas foi lá em 2017. Cara, eu me lembro, assim, que quando tu chegou lá na barbearia, até essa história é muito engraçada, assim. Eu me lembro que quando o Atos chegou lá na barbearia, eu falei pro Jardel, assim, cara, esse cara é muito quieto, esse cara é muito introvertido, assim. E eu vou te confessar agora, eu pensei que tu não ia se encaixar lá com nós, na nossa equipe. Mas, cara, eu nunca trabalhei, não é porque eu tô na tua frente aqui, eu já falei isso pra ti. Sim, sim. Eu nunca trabalhei com um cara tão profissional no ramo da barbearia. Ah, E, obrigado. cara, eu queria ver de ti, assim, tu passou nesses 7 anos, assim, qual foi o momento de mais dificuldade que tu passou lá dentro Na Gump. na Gump?
E o momento que tu, assim, pensou, não, aqui é o lugar certo que eu vou crescer, aqui é o lugar que eu comprei a ideia do Maurício, né? Que tu foi o que comprou a minha ideia, e que tu cresceu bastante nisso, a gente já nota, né? Nos teus números, na tua vida, em tudo. Queria fazer essas perguntas pra ti. Uma dificuldade. Tem várias. Não, mas eu acho sim. A gente passou por pandemia, Sim, com certeza, pandemia, enchente. Mas isso refletiu na vida de todo mundo, né? Mas individualmente falando, assim, até é difícil lembrar alguma coisa, assim, porque já passou tanto tempo e a gente vai superando, se né? Vai moldando. aprendendo e... Mas eu não consigo lembrar... Não consigo lembrar nenhum episódio agora, assim, na minha mente que tenha sido difícil, assim. Mas, se for pra pontuar algum, talvez tenha sido realmente naquele período ali que tava só nós dois, assim. Que foi um período que a Foi gente bem complicado. não tinha tempo nem pra respirar, assim, né? Tava só nós dois ali, a barbearia já tinha completado um ano. Sim. E entrou cara e não deu, e não continuou, entrou outro cara que não continuou e a gente ficou naquele sufoco. Foi um Quem é momento que entrou difícil, depois? assim. Tu te lembra? Eu não me lembro, assim, quem é que veio. Eu não sei se foi o Que Fogaça ou foi... foi o Eu acho que foi o Fogaça, sim, Fogaça. sim, que firmou com o nosso foi o Fogaça. O Isso, Fogaça daí. ficou lá um Tu ano e ficou meio, eu 2 anos, acho. né, Fogaça? Com nós também. 2 anos. Um ano e meio. É. E É, aí, cara, não, 2 anos, aquele tempo ali foi bem complicado, assim, também, mas nos moldou bastante, né? Sim. Porque eu digo assim, né, cara, tipo, a nossa profissão é que nem eu tava falando, tu tem uma média de atender 300 clientes no mês. Claro que às vezes um vai 2 vezes lá. Como é que tu faz para, tipo assim, ó, para não enlouquecer com isso, cara? Eu te pergunto isso porque, assim, eu como agora tô nesse processo de participar mais da administração da Sim, barbearia, sim. eu consegui aliviar um pouco a minha agenda, assim, mas eu tinha uma agenda muito lotada, que nem a tua, e eu queria ver de ti, assim, ó, como é que tu faz para tu equilibrar o teu lado pessoal e o teu lado profissional, né? Porque não é fácil, cara, tu atender uma média de 300 clientes na semana Sim. é No difícil. mês, né? Na Isso, no semana mês, não tem desculpa. como. Na semana dá 70, 80 a média ali que a gente vê. Ah, ah, então, eu aprendi como barbeiro o significado real de resiliência, talvez, sabe? Eu tava pensando nisso, sim. Porque o cara tem que colocar os objetivos na frente de tudo, assim, né? Sim. E Ainda mais nós que não é, viemos do zero aí, gurizada. exatamente. Foi feia a bocada. Eu vendo a barbearia, assim, como ela mudou minha vida, assim, ela me permitiu projetar coisas melhores na minha vida, né? Sim. Então, eu coloco em primeiro lugar os meus objetivos, assim, os meus compromissos também, né? E não fico pensando muito nisso, até porque o volume de pessoas pode te deixar um pouco Sim. muito ocupado, né? Mas eu Tu consigo consegue lidar lidar bem com bem. isso. No final do dia, com certeza, eu tô cansado, sim, né? Não, eu acredito, A porque... Nathalie sabe muito bem, Nathalie, minha namorada, sabe E muito essa bem. é a questão, né? De a gente equilibrar, porque a nossa profissão, ela não é... Até entrando nessas conversas do fim da escala 6x1, né? Nós que somos barbeiros, a gente nunca soube o que é uma escala 5x2, né? Então, a gente já São está realidades diferentes, né? acostumado com isso, e até para trazer um pouco do ônus da nossa profissão, né? Mas também é muito prazeroso, né? E durante toda essa caminhada, né, é engraçado assim, eu e o Atos, a gente que tem mais contato com os clientes, a gente já foi em casamento, aniversários de clientes e quanto que esse networking faz bem para nós, né? E eu queria te perguntar Tô também, Atos, esperando o batizado de criança, ainda não fui padrinho de nenhum filho de cliente. do, do padrinho ainda não, mas de casamento eu também não fui, Padrinho de só casamento, convidado. não. Só convidado. Mas cara, isso é muito legal, né, cara? Tipo, Formatura, a casamento, gente consegue fazer isso, aniversário. né? E eu acho que o que mais me motiva, assim, na profissão é isso, cara. Porque se parar pra pensar, a gente vê muito mais os clientes que os amigos hoje em dia, né? Sim, E, consequentemente, tu vai acabar virando amigo dos caras, porque é uma coisa que acontece naturalmente, é uma identificação, né? É algo sim. satisfatório, é uma das coisas mais satisfatórias que tem na profissão, assim. E isso é bom porque, tipo assim, e não tem como tu não te envolver com o cliente, né? É. A nossa barbearia, o slogan da nossa barbearia é barbearia para todos, né? Então a gente trata todo mundo bem lá dentro.
E outra pergunta que eu quero fazer para ti, Atos. O que que tu acha que vai ser o futuro da barbearia? Futuro da barbearia? O que a gente vê, assim, o movimento do visagismo, o movimento da barbearia por assinatura. Tu acha que a Gump, ela tá se enquadrando em algum desses movimentos, ou tu acha que a gente tem uma base já forte já, que vem construindo ao longo dos anos? O que que tu acha? Ah, Eu essa aí te acho que peguei, né? são. Desnecessária essa pergunta. Não, vai lá. Mas eu não penso muito nessa questão de assinatura, porque eu não me aprofundei muito. Entendo um pouco, mas raso, assim. A questão visagismo, eu diria que essa área, assim, esse método deveria ser uma coisa, uma Hum. obrigação de todo barbeiro, Sim, mais ou menos assim, vamos dizer assim. E eu acho que naturalmente isso tá assim dentro do barbeiro, assim, conforme tu vai desenvolvendo a experiência e tudo mais, assim, o visagismo tu vai entendendo. É lógico, tu tem que estudar sobre proporções, formato de crânio, os terços e tudo mas mais. isso Isso aí é tu, essencial, assim, te pra ti. interrompendo, mas isso tu já trazia isso lá da COD, né? Eu me lembro que me lembro uma vez que a gente fez um post lá que tu postou que cortar cabelo era sobre matemática, alguma coisa assim, Ah, né? sim, sim. E pra te ver que isso era lá em 2019, né? Que a gente já tinha essa noção da proporção do Sim. crânio, assim. Sim, até falando dessa questão da COD, eu lá em 2017, quando me formei, logo depois de formar, assim, eu tava ali numa situação onde eu pensei, acho que eu fiz uma escolha errada, né, a questão da barbearia, Sim, porque eu não sabia por onde começar, não tinha contatos, né, conheci uma outra pessoa, mas não sabia por onde começar, e aí, em algum momento, esse mesmo amigo que me chamou lá para ser modelo, me chamou quem era ele que para era o... participar de um evento da COD. O Ah, o Giovanni, Giovanni. Giovanni Oliveira. Grande abraço pro Giovanni, Abraço, Giovanni. saudades. O Giovanni mora no nosso coração aí. Ah, mas que legal, cara. E aí ele me chamou lá para participar, sendo bem breve, assim, ele me chamou para participar de um evento, e aí, para minha sorte, eu consegui trabalhar lá uns 4 dias do evento. E esse evento me abriu portas, assim, né? Eu fui, como eles disseram, assim, o destaque dentro do evento. Sim. Tinha as qualidades que eles buscavam para o pro profissional. E aí eles me convidaram para ser barbeiro de eventos da COD e tudo mais. E aí eu vivi um período dentro daquele universo de barbearia clássica, assim, né? Sim. Foi que A nossa tipo, base é o a clássico, né? formação, mais essa experiência com os caras que eram referência até mesmo mundial ali, né? Mas a maioria era referência nacional, assim, Sim. todos. A barbearia em si, os produtos. E aí, nisso, eu tive a oportunidade de trabalhar do lado desses caras e aprender muito, assim. E aí, consequentemente, entendi sobre esses pontos, assim, tipo, sobre a matemática do corte de cabelo, né? Sobre as Sim. proporções e o formato e a Barbeiro Old School, ela sempre vendeu a ideia do corte harmonioso, assim, né? Sim. Que respeitasse o formato do As rosto e tudo arestas. mais, E então, eu tenho a sorte de sempre ter tido essa visão, assim, né? Mas Sim. quando eu vim pra Canoas, isso foi bem diferente, assim. E como é que tu chegou na Gump, Atos? Tu te lembra, assim, como é que tu nos procurou? Como é Lembro, que tu nos lembro, conheceu? Porque lembro eu bem. não me lembro muito bem, assim, eu me lembro da tua chegada, mas eu não me lembro do primeiro contato que tu teve com nós. Eu Eu acho que foi o lembro, Jardel que eu me lembro, passou eu na... lembro. Eu trabalhava numa outra barbearia aqui em Canoas Ah, mesmo. agora eu me lembrei. E aí um dia eu conheci a barbearia pelo Instagram, né? E também te conheci. Eu acho que a gente, provavelmente por. Não sei Por se a gente está se Instagram, conhecendo, mas Facebook? coisa de Sim. barba. Tinha uma época que os barbeiros todos se seguiam, né? Eu acho Sim. que foi consequência disso, eu comecei a te seguir. E aí, eu não sei se eu vi alguma coisa, mas de primeiro momento eu mandei pro WhatsApp da barbearia lá, se tivesse alguma vaga, daí não tinha, né? Beleza, obrigado. Aí, alguns meses depois, eu saí da barbearia que eu tava. Nem existe mais Não, a que tu trabalhava, né? Ela não... acho que não. E isso é louco também, né? Nesses 7 anos, quantas empresas fecharam, né, cara? Tipo Ah, assim, quantas barbearias fecham e abrem, né? E a gente ainda mantém um crescimento, né? E isso
Eu acho muito triste isso nosso, assim, sabe? Não é querer falar, assim, que me dá muito orgulho, assim, da parte da Gump, né? Sim. E aí tu mandou, agora eu me lembrei que daí tu mandou Não, no WhatsApp lá. não, foi, engraçado foi que, isso foi, eu mandei no WhatsApp uns meses antes, aí naquele momento lá em novembro, no começo de novembro, antes do feriado de 15 de novembro lá, na segunda-feira acho que eu saí, e aí na terça-feira eu fiz um post no meu Instagram, porque eu saí, né, não tava mais interessado no lugar que eu tava, assim, e aí tomei a atitude de querer sair, assim, e aí eu postei no meus stories que se alguém soubesse de uma barbearia procurando barbeiro, Sim. tava disponível para conversar, vamos dizer assim. E aí tu me chamou. Pra te ver. Tu me chamou Cara, tô ficando no velho, cara. stories. A minha memória tá Tu foda. respondeu meu stories. Aí acho que tu me mandou o teu número ou da barbearia, não lembro. Aí tu falou, depois do feriado tu pode vir aqui fazer um teste. Daí eu fui lá no dia Que marra, hein? Fazer teste. 16, né? 16 de Fazer o novembro. teste, né? 16 de Olha. novembro. Um dia depois do feriado, era uma sexta-feira. Daí eu fui lá com 2 clientes meus. É mesmo, cara? Sim, Porra, daí eu fiz. cara, tô ficando. Aí eu A minha memória fiz os tá. cortes, fiz o atendimento ali. Bati na mesa. E aí, no dia seguinte, sábado, na real tu falou dia 18, mas foi dia 17 de novembro. Num sábado foi o primeiro dia que eu trabalhei lá. Bah, que loucura. Eu não me lembrava. Eu A tô. princípio acho que tu gostou, então. E outra coisa que eu acho tri do Atos, ele. Eu vou contar uma história rapidinho pra vocês. Às vezes eu atendia um cliente e eu não me lembrava do nome do cliente. Quem lembrava do nome era o Atos, cara. O cara entrava na porta assim, eu já. E aí, mister, como é que tá? Não sei o quê. Nem me lembrava do nome do cara. O Atos que nunca tinha atendido o cara e sabia do nome. Isso é, a memória dele é uma coisa assim que eu perdi com o tempo, assim, não sei se é muita coisa na minha cabeça, assim, mas Ah, eu tô não sei perdendo dizer. muita coisa, cara, pá, que loucura, assim. Mas muito bom, Atos, muito legal, assim. E, cara, quando tu passou a ser gerente lá da barbearia, tá? Vamos pra tocar nesse assunto agora, assim. Eu vou te falar também agora que eu só abri outra unidade porque tu era uns caras que tava lá e eu sabia que eu podia confiar em ti. Obrigado pela Mudou muita confiança. coisa pra ti, assim, tu gerenciar a barbearia? Ficou bom pra ti? Ficou ruim? Pode falar aqui, a gente tá... Às vezes a gente não Ah, conversa entre nós, sim, é. porque, cara, a agenda desse cara aqui é uma loucura, sabe? E... Até eu fiz o cálculo de quantos clientes eu poderia estar atendendo, estando aqui É, dentro. eu acredito. Então, assim, o que mudou pra ti, assim, a partir do momento que tu começou a gerenciar? Porque eu fiquei muito, assim, satisfeito, assim, das pessoas chegando em mim, assim, e quando eles vão lá na outra unidade onde eu tô atendendo, né? Sim. E falam, eu chego lá na Igara e tá tudo a mesma coisa lá, tá tudo organizadinho. E como é que tá essa tua, tá sendo essa nova fase que já faz um ano já, né? 1 ano e meio. Um ano e meio que tu tá gerenciando lá, como é que tá sendo pra ti? Eu longe de mim querer ser arrogante ou coisa assim, né? Mas Vamos... o que me ajudou nessa fase, assim, foi que eu já tinha tido experiência com gestão de pessoas, assim, né? Porque eu trabalhei com logística, daí eu trabalhei como supervisor de logística em 2 empresas, assim, por Todos os bastante barbeiros, eu tempo, também era assim. da logística e a É, maioria. eu tinha experiência, então eu acho que essa parte de gerir conflitos, gerir pessoas, eu tinha uma experiência, eu acreditava que ia conseguir seguir ali com a Gump nisso, né? E eu Sim, acredito muito na ideia do exemplo, né? Se, se tu toma uma postura que vai refletir positivamente ou negativamente, né? Mas sim, então, eu acredito no modelo, assim, refletir positivamente, né? Então, como eu sou um cara que trabalho bastante, eu tentei trabalhar de uma forma que refletisse positivamente para que os outros se espelhassem em mim, né? sim, Eu acredito que de certa forma isso funciona, assim. E isso para que a barbearia continue funcionando. E eu tento sempre reforçar a questão de que a barbearia, com certeza, é do Maurício, né? Mas que a barbearia também é nossa, né? sim, Porque o cliente vai no ambiente ali e ele quer encontrar um ambiente, vamos dizer, acolhedor e tu quer ser bem recebido, né? O cliente quer ser bem sim, recebido. Então, a gente tem várias formas de receber o cliente, né? Desde a nossa postura, a nossa apresentação, como
o ambiente geral, assim, a organização, né? Café pronto, sabe? Mudou bastante, Chão assim, né? varrido, sim, Tipo, é. responsabilidade, o cara tem E muita coisa, né? aí, então, tu tem que pensar nisso diariamente, assim, eu diria, né? Então, Mas, cara, que eu bom, acho que assim. é isso. Hoje seria um papo rápido, até porque eu tinha comentado com o Atos, a gente fez esse podcast pra gente aproximar os barbeiros dos nossos clientes, né? Hoje a gente está contando com mais de 1.000 clientes cadastrados no aplicativo, no app Barber. E às vezes a gente descuida essa parte, né, do marketing, porque a gente não consegue. A gente gosta, cara, a gente é barbeiro, vai dizer, né? Sim, A nossa origem é barbeiro. Eu tô sofrendo muito, assim, nessa parte de sair um pouco dos atendimentos, né? E para focar nessa área, nessa parte do marketing da barbearia, para dar um suporte melhor para todo mundo lá dentro, né? E eu acho que com a gente se conhecendo melhor aqui nesse bate-papo, eu tenho certeza que os nossos clientes vão querer escutar isso, né? Porque, querendo ou não, a gente é referência para muita gente, né? O próprio Atos ali, cara, eu vou pegar aquele gancho da enchente, assim, que um cliente chegou em mim, o Júlio, lá, e falou que, tipo assim, tu era o canal de informação para ele, né? Naquele momento ali, né? Que a ah, gente passou lá Júlio, da, da, grande Júlio. da enchente e às vezes a gente não percebe o quanto a gente faz parte na vida das pessoas, né? Sim, Tipo, tu fazer um corte, uma barba, tu entregar um trabalho bom, né? sim. E outra pergunta que eu queria te fazer, Atos, para nós quase finalizar aqui. Se tu fosse, olha essa pergunta aí que Ai, ai. se tu fosse um corte de cabelo, assim, cara. Se tu fosse Se eu assim, ó, bah, eu fosse um sou um corte de corte. cabelo, Qual tipo de corte de cabelo tu ia ser, cara? Esses dias eu tava pensando nisso, assim. eu provavelmente seria um short fringe, Em talvez. short fringe. É, bom. Porque ele é um Reto. corte limpo. Sim, limpo. Não, mas eu digo assim porque em cima tu usa ele bagunçado. Então eu, por mais que eu tenha cuidado com várias coisas, assim, eu sou um pouco bagunceiro, né? Então, É só, a minha é só a bancada. bancada, É só a bancada. a minha bancada Porque todo outra. é a minha identidade. Eu acho que os clientes devem ter. São duas coisas que me identificam, né? Que é a bancada bagunçada e a pontualidade. Mas é isso que eu ia Às falar. A vezes é organização desse complicado. cara aqui não tem igual, assim, sabe? Mas menos a Bancada bancada, desorganizada pessoal. é sinônimo do que o barbeiro tá trabalhando. Então, né? Isso aí, pra nós, a gente já tá Tomara. acostumado. O cliente já vai saber, já chega num sábado lá na barbearia, vai saber que a bancada vai estar um caos, né, cara? Mas dá Tipo, pra melhorar, mas é difícil. não, é difícil porque a gente tem pouco tempo, né, cara? Tipo, hoje, outra coisa, o tempo, né, é 30 minutos que a gente tem, né? E às vezes as pessoas que são mais leigas, assim, dessa parte, elas não entendem tipo, que tem corte um pouco mais demorado do que o outro, né? Sim. E aí a dificuldade de É, encaixar ali nessa meia hora é é. que, no meu caso, eu sou bem metódico, assim. Talvez 30 minutos seja um bom tempo, assim, mas eu sou refém do meu método, assim, e eu não mudo, eu sou meio resistente, assim, não gosto de mudar. Eu sempre faço a divisão da coroa, O Clipper lá. nem sempre o clipper, mas depende do tipo de cabelo, mas eu gosto de fazer como eu aprendi, porque pra mim funciona bem. É lógico que eu conheço outras formas de trabalhar, assim, mas eu nunca pego atalho, assim, eu gosto de fazer seguindo o meu método, assim, porque isso também é uma forma de mostrar o teu trabalho, né? Porque daí tá trabalhando, Sim. mostrando propriedade no que tu tá fazendo, assim, né? Então, pra mim, isso é importante, sim. Então, E acaba que isso, concluindo, né, a questão do sim. tempo, às vezes pode me atrasar, mas eu queria deixar claro que eu não me atraso só por causa disso. Às vezes Cara, eu não tem consigo. Não sei que esse questões cara não dos vai nem no banheiro, clientes. cara, almoçar, cara. Mentira, eu vou no banheiro, almoço sim, almoço. O que, Eu, que é 5 minutos? eu tenho provas que não almoça. E outra Ah, pergunta aqui, a antes, essa. Nathalie sabe, eu falo pra Nathalie todo dia que eu almoço, não falo isso. Não, ele almoça sim. Olha essa Aqui, eu pergunta. vou almoçar agora, aqui, ó. Uma última pergunta aqui que eu vou te fazer, tá? O Com licença. que tu acha, qual é a diferença Obrigado, Campo da Júlia. entre um barbeiro que corta cabelo e um barbeiro que faz parte na vida das pessoas? Qual é a diferença de um cara que só corta cabelo e um cara que faz diferença na vida das pessoas? Usando uma. Usando uma expressão de um ex-colega, co-
ser cortador de cabelo não é tão difícil, né? Porque tu tem várias formas de tu aprender, né? Mas eu acho que a questão de ser um barbeiro leva tempo, assim, né? Ah, mas é uma pergunta difícil de responder. É, Mas, como é que tu faz com que o cliente se identifique contigo? Essa é eu uma... acho que o segredo é, como tudo na vida, é ser si mesmo, né? Eu acho que é a melhor resposta que eu posso dar agora, assim. Por mais Sim, que a gente, às vezes é necessário se moldar às diferencialidades ali, que cada cliente é um cliente, né? Com as suas individualidades. é uma Então, loucura, né? Bah. tu tem que estar preparado para todo tipo, assim, né? Mas, no geral, o segredo, eu diria que é ser si mesmo, assim, né? Mas o diferencial, tu acha que tu tem que entender a dor do cliente? Ah, a dor do cliente. Isso tu diz a. Cara, que vamos ser sinceros aqui. Às vezes a gente é um pouco de psicólogo do cliente, né? Nesse ponto diz? Isso, no ponto assim de do cara, do cliente confiar em ti, né? A gente sabe coisas Sim. assim que Deus livre, né, cara? Tipo, Não, né, já que você está tocando esse ponto, assim, eu diria que ahn, isso é algo que funciona de forma natural, assim, né? Tipo, porque hoje em dia, na correria, assim, quem te ouve, né? sim. Sabe? É, isso, pá, Isso, pior. infelizmente, assim, pode acontecer com qualquer um, assim, no dia a dia, né? Às vezes tu tem tanta coisa na cabeça que tu não tá ouvindo o outro, né? Sim, Mas aí tu tá ali naquela situação e tu se coloca nessa oportunidade de ouvir o outro, sim. E sim. vice-versa, porque daí a gente aprende muito com isso, né? O É muita cliente te ouve, loucura. tu ouve o cliente, então acaba sendo uma troca agradável. Eu acho que esse pode ser É, uma forma de. eu Mas assim, que tu falou da dor, eu fiquei dor. Porque tipo, tem a dor da. da dor do cliente, eu vou dar um exemplo, um cliente chegar assim, ah, fui demitido. Eu, no começo da minha profissão, quando eles falavam isso pra mim, meu Deus do céu, cara, eu enlouquecia, porque eu pensava assim, ah, o cara foi Ah, demitido, sim. sabe? Ah, Ah, ou quantos sim. clientes, assim, que se separaram, perderam Sim, emprego, sabe? sim. Aconteceu tanta coisa nesse meio tempo, né? Uhum. E a gente carrega isso, né? Tu sabe Sim, que a gente, no sim. final do dia, a nossa cabeça tá borbulhando ali, porque a Tem, gente atendeu tem um, 15, 20 pessoas no dia. tem um exemplo que é o que eu mais lembro, assim, sobre essa questão da dor, assim, porque se o cara se a pessoa é meio esponja, assim, né, ela Sim, acaba absorvendo, né. Eu lembro de um caso bem específico, assim, de um cliente que tava tendo problemas com o filho, assim, né, e aí tava tendo episódios recorrentes, assim, de desagradáveis na escola, assim, né, sim. pro filho, com o filho. E aí aquilo ali ficou, eu fui embora pensando naquilo ali, pensando, bah, como é que eu poderia ajudar ele, né? Daí eu fiquei por hora, não por horas, mas fiquei ali, saí da barbearia Sim, pensando, fui a caminho de casa pensando assim, bah, como é que eu poderia ajudar ele, né? Mas seria um mundo perfeito se a gente conseguisse, né? Mas como não é, né? Mas assim, a gente acaba tem que filtrar muita coisa, né? absorvendo muita coisa, né? Mas é a vida do barbeiro, né, cara? A vida do barbeiro é isso aí. E assim, ó, a gente tá completando 7 anos, né? Eu queria te dizer, assim, que eu sou muito grato por te ter ali na equipe, né? Por tu ser um gestor ali, tu ser um exemplo pros barbeiros ali. E foi o que eu falei agora quando o Hernan entrou na barbearia. A única coisa que eu falei pra ele, falei pra ele assim, cara, se tu seguir o que o Ratos faz, tu vai te dar bem. E o Hernan, ele Vai, tá, o quê? Um mês com nós. tá fazendo, vai completar agora. E o cara já tá evoluindo, né, profissionalmente. Isso me deixa muito orgulhoso, assim, né? Porque não é fácil, né? A gente tem uma barbearia há 7 anos, né, cara? Tipo, a gente tem que se reinventar toda hora. Não, o Hernan é um cara que com certeza já tem a sua experiência e tá habilitado como barbeiro, assim, mas a gente quer sempre espelhar de forma positiva para que ele cresça dentro vamos dizer, talvez, do nosso modelo de Sim. trabalho, né? E vai em encontro, E, né, quando uma pessoa, quando ela quer crescer, né, cara, e ela quer escutar, né? claro. Tipo, O como a gente fica Hernan, feliz com isso, né, cara? Tipo, usando a mesma frase que ele usou esses dias, o sábio escuta, né?
É verdade, é verdade. E, cara, não, eu só tenho a te agradecer. É um jogo rápido, assim, até pra que a gente tá falando, né? Sim. O Gumpcast agora a gente vai entrevistar todos os barbeiros que trabalham conosco lá, todos os colaboradores. Hoje a gente tá entre 8, né? Comigo e mais 7 barbeiros são, né? E assim, a gente tem muita história boa para contar, cara, porque cada um que tá lá, que trabalha com nós, assim, cara, é muito louco, é uma história totalmente diferente uma da outra. Ah, São pessoas que pensam totalmente diferente. E, cara, a gente nunca teve um atrito lá dentro, né, cara? Nunca teve não, não. briga, nunca teve, sabe? E eu escuto tanta coisa de outras barbearias, assim, que isso faz com que também a gente cresça, né, cara? Tipo, a gente tá numa Sim, crescente, assim. O que nos prejudicou muito, como prejudicou todo mundo, foi a enchente, né? sim, Mas sim. agora a gente tá conseguindo recuperar, cara, e eu acredito, assim, que se a gente focar, a gente vai crescer mais e mais ainda, que a minha intenção é fazer vocês crescer também, cara. E tu é um cara, Legal. assim, ó, que eu mergulho Obrigado. muito mesmo, tá? Obrigado. Uma satisfação, sim, tanto ouvir isso como fazer parte dessa história, dessa barbearia. A Gump faz parte da minha vida. Eu vi ela, vamos dizer assim, dá pra dizer que eu vi ela crescendo, né? Vi Cara, muita quanta coisa coisa, muda, né? né? Muda muita coisa, né? Muita, muita coisa. E, cara, só te agradecer mesmo. Hoje, esse jogo rápido. Deixa uma mensagem final para teus clientes aí, para Ah, teus amigos. porque tu não. Olha para aquela câmera ali, bem focada, assim, deixa uma mensagem bem bonita, assim, ó. Pra tocar no fundo do coração deles, assim. ah, bah, mas. Aí tu Tem tempo para pensar. tem Vai. tempo pra pensar, não, mas aí eu vai ficar muito longo. Não, mas eu sempre sou muito grato pelos meus clientes, assim, pela confiança que eles depositam em mim, assim. E. ah, ah, Agradece, ajuda. agradece os Não, mas caras, meu. eu sou muito grato. Não, exatamente, eu sou muito grato, sim. Pela troca, porque eles que me fazem crescer como profissional e como pessoa, né? É mais ou menos o que eu tava falando ali do exemplo, né? A gente tem tantos exemplos de vida na nossa vida e isso a gente tem que pegar o melhor exemplo disso tudo, né? E eu sou Mas, muito grato por todo mundo que confia no meu trabalho e continua visitando a minha cadeira lá. Nos é, últimos 6 anos e meio, pelo menos, digamos. E então, os que me acompanham antes disso ainda. ó, vou te deixar aqui um. Esse bolo aqui o cara come chorando, assim, de tão bom que é isso aqui, cara. É um bolo de brownie com Nutella e brigadeiro, Atos. Ô, louco. Pra Muito te obrigado. almoçar, porque tu não almoça. Capaz. Nathalie não almoça. Mentira. De vez em A gente quando ele fala até almoça. marmita agora. A gente fala até mais. Então, Sim, eu já. gurizada, é isso aí que a gente quer passar pra vocês. Eu vou pedir desculpa se eu gaguejei, se eu falei errado. Mas a gente tá começando esse projeto e a gente acredita muito nesse projeto, assim, pra... Depois a nossa intenção também é entrevistar clientes, entrevistar os amigos. Se tu tem uma empresa que tu quer colar com nós aqui também, pode colar com nós, que é sucesso, tá? Vou deixar aqui a nossa patrocinadora master, Reduto Gump. Os melhores produtos, cara. O melhor produto da barbearia tu vai encontrar lá, tá? Tem pomada, efeito seco, efeito molhado, balme pra barba. O óleo a gente não trouxe, a gente esqueceu. Mas é isso aí, gurizada. Obrigado mesmo, tá? A Muito gente obrigado aí. agradece. Às vezes a gente fica no telefone em casa olhando meme, reels ali, olhando porcaria nenhuma. Dá essa moral pra nós, olha esse episódio aí rapidinho, que tu vai gostar bastante de conhecer a história Va- do Atos, a história da Gump. E tamo junto, gurizada. É isso aí. Vai ser o primeiro podcast que eu vou assistir. Nunca assisti um podcast. Nunca assisti um podcast. Não. Quero só ver quando a gente olhar isso aqui, mas vai dar tudo certo. Tomara que dê bom, né? Fechamos, gurizada. Valeu, muito Obrigado obrigado. mesmo, de coração. Obrigadão.